Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Diego e esse é mais um vídeo do canal Vem de Facto. Se você já ouviu falar de gentrificação e não sabe muito bem o que significa, fica aí que eu vou te explicar, porque esse processo pode estar acontecendo agora mesmo na tua cidade. Antes de começar, você precisa saber que gentrificação é o aportuguesamento de uma palavra em inglês, que é gentrification. Esse termo é derivado da palavra gentry, que significa em tradução livre, pessoas de alto padrão social. Tá, mas o que é o processo de gentrificação, então? Esse processo nada mais é do que o seguinte: imagina um bairro onde pessoas pobres habitam, mas é um bairro que fervilha cultura, onde tem muitas festas e muitos eventos, que a arquitetura é bonita ou que tenha diversos atrativos. Em um determinado momento, pessoas de classe média alta, começam a frequentar esse bairro e tornar esse bairro um bairro boêmio. E esse bairro começa a atrair muitas pessoas que vão lá se divertir e percebem que o bairro tem muito a oferecer e que é um bairro barato. Com isso, muitos investidores começam a se sentir atraídos por esses locais e começam a comprar imóveis e abrir lojas, porque vê que o preço é baixo e que tem um potencial de lucro, e o próprio poder público começa a dar uma atenção diferenciada para esse local e começa a revitalizar essa área. Com o passar do tempo, com o aumento da valorização dos imóveis, começa a haver uma mudança de perfil das pessoas que moram e que frequentam esse bairro. Com isso, o custo de vida pode aumentar tanto que a população que tradicionalmente morava no bairro, que era mais pobre, não consegue mais se manter no bairro e tem que se mudar. Isso acaba gerando a expulsão da população pobre desse local. Esse processo é conhecido como gentrificação e ele ocorre por diversos fatores e diversos agentes, não só em bairros boêmios. Eu dei esse exemplo só para ilustrar o processo, mas isso ocorre por diversos fatores. Vou dar um outro exemplo mais concreto para vocês. Aqui no Rio, devido às festas que teve, Olimpíada, Copa, houveram obras de revitalização da zona portuária, que tradicionalmente era uma área muito degradada, habitada por uma população mais pobre e que não tinha muito interesse do capital privado de investir lá. Os próprios moradores de áreas mais nobres do Rio de Janeiro não frequentavam a zona portuária porque era tido como uma área perigosa, uma área degradada, e funcionava quase como uma área de passagem para áreas mais valorizadas da cidade. Contudo, o governo fez recentemente uma série de obras de revitalização dessa área, inclusive o Aquário do Rio de Janeiro, o Aquarrio, está localizado nessa região, e isso gerou a atração de um público que antes não frequentava essa área da cidade, o que ocasiona um aumento do valor dos imóveis e também uma atração de investidores que querem abrir lojas, enfim, investir nessa região. Muitos pesquisadores vão considerar esse processo benéfico, porque isso gera uma revitalização de uma área que antes estava degradada. Já alguns pesquisadores consideram o processo de gentrificação um processo que tem um lado muito perverso, porque comerciantes e moradores que antes estavam ali naquele bairro, naquela região, eles acabam não conseguindo se manter pelo aumento de preços e o aumento de concorrência. E no caso dos comerciantes, muitas vezes o público que esse comércio atendia não é o público que agora frequenta esse local. E isso, somado com o aumento dos custos, impossibilita que esse comércio continue aberto e acaba gerando algumas falências. Por isso, muitos pesquisadores do ramo de planejamento urbano consideram que os comerciantes e os moradores desses bairros precisam ser consultados para eles conseguirem, inclusive, se beneficiar do processo de gentrificação. Com um bom planejamento urbano, os moradores que tradicionalmente viviam na região podem continuar morando ali e desfrutarem dessas melhorias de infraestrutura. Os comerciantes também, se forem orientados, eles podem continuar na região e não entrarem em falência, já que eles vão conseguir se adaptar a essa mudança de perfil de consumo. Deixa nos comentários aí as suas impressões sobre esse processo, se ele é benéfico ou se ele não é benéfico. Mas é importante falar que esse fenômeno, como qualquer outro fenômeno social, ele não é um fenômeno que pode ser visto simplesmente por uma ótica. Ele tem diversos agentes e tem diversas interpretações. Ou seja, bom ou ruim vai depender muito da percepção do grupo que você está perguntando. Talvez para o investidor esse processo seja interessante porque ele consegue investir numa área barata e lucrar com isso. Mas para as populações mais pobres que tradicionalmente moram nesses bairros, isso pode ocasionar quase que a expulsão delas desse local. Então é sempre importante nós olharmos por diversas óticas, até para entender o que grupos diferentes entendem sobre um determinado processo, no caso da gentrificação. E você, será que esse processo já aconteceu ou está acontecendo na sua cidade? Comenta aí, deixa eu saber. Por hoje é só, não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Além disso, deixa um comentário aí para eu saber a sua opinião sobre o vídeo. O feedback de vocês é muito importante. Além disso, sugestões para temas de outros vídeos são muito bem-vindas. Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima!